Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Como vocês estão? Espero que bem, né? Passaram aí a semana prontos para a nossa próxima aula da semana, né? Nossa terceira aula dessa semana, né? Onde a gente vem durante essa semana aí conversando sobre a sensopercepção, né? As suas alterações. Já começou na aula 1, né? Sobre algumas definições, tanto da sensopercepção, né? Quanto outros conceitos que são importantes, né, para a gente começar a entender esse processo, né, a percepção, entre a sensação, né, percepção, né, a gente começa, a gente separa, né, a sensação da percepção para a gente conseguir definir, né, o construto inteiro, né, da sensor-percepção. Falamos também na aula algumas alterações, né, a gente começou falando sobre as alterações quantitativas, né? A gente terminou as quantitativas, começou as qualitativas, quando a gente começou a falar das ilusões, né? Que é a primeira, né? Que foi a primeira alteração qualitativa que a gente conversou, identificar alguns tipos, né? De ilusões. Na aula 2, a gente continuou esse processo das ilusões, né? E entramos nas alucinações, falou algumas tipos de alucinações, a alucinação em si, né, identificar né, alguns processos da alucinação, né, conseguiu também definir o que é uma alucinação, né, que é o si, essa alteração, né, esse sinal de algumas que podem acontecer de algumas patologias, né, algumas psicoses, né, como a esquizofrenia. A gente também conversou, né, que não é só na esquizofrenia, né, que não é só de algum transtorno biológico, né, a alucinação ela pode aparecer é, em um sujeito, digamos assim, entre aspas, saudável, né, não precisa ter uma causa biológica por trás, né, para ter uma alucinação, né, a falta de uso de substâncias psicoativas pode estar atrelado, né, a alucinações, né, compostos alucinógenos, né, ingestão de compostos alucinógenos, o sujeito pode aí estar adquirindo, né, as alucinações. Certo? Também falamos alguns tipos de alucinações, né, não é só alucinação verbal, não é só alucinação audiovisual, né, audioverbal também são exemplos, né, entre outros. E a gente finalizou, né, para quem não lembra, né, a nossa aula passada, mas a gente começou falando, né, das alucinações musicais, hoje a gente termina, né, para falar um pouquinho de um valor diagnóstico, né, das alucinações musicais, uns construtos que são interessantes para a gente começar a diagnosticar, né, uma alucinação musical, o que a gente pode diagnosticar essas alucinações musicais, certo? Mas, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, né, sou psicólogo, estou gravando esses vídeos aí no intuito de mostrar a vocês a minha profissão, a psicologia em si, né, de como a psicologia ela trabalha, né, de como alguns terapia, mas precisamente na terapia cognitivo comportamental ela funciona, né, então agora a gente está no campo da psicopatologia, né, trazer alguns construtos da psicopatologia para a gente, após isso, a gente começar a trabalhar com os conceitos e com as psicopatologias, né, dentro aí da terapia cognitivo comportamental, como a gente pode estar ajudando os pacientes com alguns transtornos a terem, né, suas vidas, seus comportamentos mais funcionais, né, apesar de um transtorno, apesar de ter um transtorno, né,
conseguir, né, viver, né, conseguir superar as suas limitações, né, causadas pelo transtorno em si, certo? Sugiro, né, que vocês assistam as aulas anteriores antes dessa. Né, vai dar mais. A gente já conversou bastante conteúdo, né, bastante coisas importantes para você entender esse processo. A gente já conversou toda a parte teórica da terapia cognitivo comportamental, então é importante você pegar essa parte teórica, né, antes de você estar pegando a parte prática, né, onde a gente vai tratar, mas ajudar, né, os pacientes aí com esses transtornos, certo? Então é importante a gente entender o que é a TCC para depois a gente botar a mão na massa, né, e ver como é que funciona toda a parte teórica na prática, né, de como a gente pode utilizar o nosso conhecimento teórico da terapia cognitivo comportamental na psicoterapia em si, de alguns transtornos, certo? Mas sem mais delongas, a gente inicia a nossa aula de hoje após a nossa vinheta. Pois bem, né, como dito aí, né, a introdução dessa aula, a gente começa, né, a aula de hoje falando um pouquinho, né, desse valor diagnóstico, né, das alucinações musicais, né, de como a gente pode chegar a um diagnóstico de uma alucinação musical, né, o que é comum, né, nos pacientes com alucinações musicais. Pois bem, né, as alucinações musicais elas são encontradas, sobretudo, né, em mulheres idosas, né, com a perda progressiva da audição, né, geralmente por doenças ou lesões oncológicas. Ocorre também em distúrbios neurológicos, né, e neuropsicológicos, como, por exemplo, algumas demências, né, lesão cerebral traumática, epilepsia, uso de psicofármacos ou intoxicações, né, de alguma droga, né, alucinógena, né, pode estar aí provocando essa alucinação musical, né, e transtornos psicopatológicos, né, principalmente a depressão, embora também possam ser desencadeados, né, pelo uso de antidepressivos em idosos. Pessoas com esquizofrenia também podem apresentar alucinações musicais. Né, esses fatores podem ocorrer conjuntamente com, por exemplo, uma mulher idosa, né, com depressão, déficit auditivo, uso de antidepressivo e algum comprometimento aí cerebral. Guillermo Berius, um pesquisador, né, publicou em 1991 uma série de 40 casos, né, de pacientes com alucinações musicais, né, descritos entre 1846 e 1987. Nesse grupo, havia uma concentração de mulheres, em pessoas com história de perdas auditivas e pacientes com tumores cerebrais, sobretudo ali no lobo temporal, ou epilepsia. Né. Essas então, portanto, né, em situações em que mais são encontradas tais alucinações. Nosso próximo tipo de alucinação que a gente vai conversar, né, é a conhecidas, né, as alucinações um pouco mais conhecidas, né, a gente já conhece a visual, a gente já ouviu falar, né, muito falado, né, a visual e a auditiva, né. Então, entre essas outras, a gente é novo para vocês, né? Não é muito reconhecido, não é muito conhecido. Né? Geralmente, os estudantes, quando vê essa alucinação, já pensam em visual, né? Ou auditivo. Pois bem, as alucinações visuais, né, são visões, né, muitas vezes nítidas, que o paciente experimenta sem a presença de estímulos visuais. Podem ser simples ou complexas. Né? As alucinações visuais simples têm dominações fotossias. Né? Nesse caso, elas, o indivíduo vê cores, bolas, pontos brilhantes. As alucinações visuais simples ocorrem com mais frequência, né, em pacientes com doenças oculares. Deve ser uma privação visual, né, mas podem também se manifestar em acidentes vasculares que comprometem as áreas visuais. Na esquizofrenia, o próprio uso de álcool, né, na enxaqueca e na epilepsia, no caso,
quadros aí que podem provocar essas alucinações visuais. As alucinações visuais complexas ou configuradas incluem, por exemplo, figuras, imagens de pessoas vivas ou mortas, familiares ou desconhecidas, de partes de corpo, órgãos genitais, caveiras, olhos assustadores, cabeças deformes, né, entre outros, né, de entidades, né, ou demônio, ação, fantasma de objetos inimaginados, animais ou crianças. São aí as visões que os sujeitos, né, com essas alucinações visuais, eles conseguem detectar. Né? As alucinações visuais complexas você pode eventualmente, né, incluir visões de cenas completas, como, por exemplo, o quarto pegando fogo, sendo então denominadas aí alucinações, né, genográficas, que é até um novo nome aí. Um tipo curioso, né, de alucinação visual é chamado alucinação liliputiana, na qual o indivíduo vê cenas com personagens diminuídos, minúsculos entre os objetos e as pessoas reais de sua família, né, de sua casa. Mais frequentes na síndrome de Charles Borner. As alucinações cenográficas e as liliputianas são relativamente raras, né, podendo ser observadas nas diversas psicoses. O próximo tópico que a gente vai conversar agora é o valor diagnóstico, né, dessas alucinações visuais, né, como a gente pode detectar, né, uma alucinação visual, né, como a gente pode diagnosticar, né, essa alteração. Pois bem, as alucinações visuais elas podem ocorrer tanto em estados normais, né, fisiológicos, como em estados de adormecimento, ou na fase de despertar do sono, e em estados de fadiga e de emoção intensa. As alucinações visuais simples ocorrem em casos de enxaqueca, né, doenças oftalmológicas, sobretudo pela perda, né, total ou parcial da visão, de 10 a 30% dos indivíduos cegos têm alucinações visuais simples ou complexas. Né? Epilepsia e, eventualmente, a esquizofrenia. A demência do corpo de Lee, né, que é uma condição caracterizada pela ocorrência em idosos de alucinações visuais pré-eminentes, né, delírio cognitivo, flutuação do nível de consciência, e posteriormente, na evolução da doença, sintomas extrapiramidais. As alucinações costumam ocorrer no fim do dia associados com alteração da consciência, transtorno do sono e sonhos vívidos. Aí é a demência do corpo de Lee, né, para quem não conhece, a demência pode ser acometido em maior grau em idosos, onde está a função cerebral, né, está comprometida. Então, com esse corpo de Lee, tem todas essas funções cognitivas, né, essas funções elementares que a gente já está conversando, também pode estar aí comprometida, tá certo? A gente influencia todo no processo aí, de todo o processo, né? Tanto atenção, consciência, todas essas funções executivas ou funções elementares, como você escolhe qual como quer chamar, vão estar comprometidos, né, nessa demência aí do corpo de Lee, tá certo? Os corpos de Lee, né, são inclusões citoplasmáticas esféricas encontradas nos neurônios, né, dos núcleos subcorticais, né, da substância negra e do córtex, né, nas regiões paralímbicas. É preciso lembrar, né, que os pacientes com esse transtorno, né, apesar de apresentarem alucinações visuais marcantes, são muito sensíveis a antipsicóticos, né, de primeira geração, que ocorrem efeitos colaterais graves, né, com esses medicamentos. Ficar atento a esse processo. A doença de Parkinson, né, uma doença do mesmo grupo, né, da demência do corpo de né, as alucinações, predominantemente visuais, indicam um pior prognóstico, né, implicando maior risco de desenvolvimento, né, de demência, né, mas disfunções cognitivas e afetivas, pior quadro motor e maior necessidade de cuidados de enfermagem. Assim, as alucinações visuais, embora possam se manifestar
em condições normais e em transtornos mentais, como na esquizofrenia, são mais frequentes em quadros neurológicos e neuropsicológicos. Portanto, né, quando o paciente, sobretudo se for idoso ou apresentar um estado físico geral ruim, intoxicação, abstinência a álcool ou outras drogas, né, ou alterações motoras, relatar uma alucinação visual deve-se aventar, a possibilidade de causa, né, ou doença orgânica para uma ampla e completa revisão sobre as soluções visuais. Ver aí esse estudo, né, de Corley, Perley e McKendall, de 2005, certo? Quem quiser aí, tiver mais curiosidade nessa área, né, dá uma olhada nessa pesquisa aí. A síndrome de Charles Borner, né, é nome do filósofo e naturalista suíço, né, que descreveu a síndrome de seu avô, Charles Lee, quando tinha 90 anos. Ocorre com mais frequência, né, em pessoas com graus variáveis de déficit visual, né, por doenças oculares, como catarata, degeneração macular, lesões de córnea ou retina ou das vias neurais visuais. O paciente geralmente, né, mais de 90% dos casos, tem insight sobre o caráter anormal da experiência alucinógena, tem inteligência e as funções cognitivas mantidas e não apresenta alucinações de outro tipo, né, auditivas, táteis, entre outros. A síndrome ocorre mais em pessoas idosas, né, que são as que mais têm problemas visuais, né, mas podem acontecer também em todas as idades. Nessas síndromes, né, as alucinações visuais complexas chamam a atenção, né, pois podem apresentar cenas vividas envolvendo a imagem de animais, flores, pessoas, faces, né, árvores, veículos, imagens em miniatura de pessoas e objetos. As alucinações são a cores e metade dos pacientes e em branco e preto, né, na outra metade. Então as pessoas aí, tem pessoas, né, com essas alucinações que enxergam, né, as cores, e pessoas que enxergam, né, a outra metade chega aí em branco e preto. Né? Assim, além das alucinações visuais e complexas, pode haver também alucinações simples, né? Luzes, nuvens, bolas deformes, né? Entre outros. Na síndrome de Charles Bonner, a maior parte dos pacientes refere uma atitude neutra em relação aos fenômenos alucinatórios, mas cerca de um terço, né, tem experiências ruins, às vezes terroríficas, né, com tais alucinações. A gente começa agora falando, né, dessas alucinações táteis, que é nosso próximo tipo de alucinação que a gente vai trazer aqui para vocês. Certo? Até agora alguma dúvida, alguma sugestão, né, um problema, tudo tranquilo? Né? Se tiver, pode aí aproveitar, né, os comentários desse vídeo, né? Pode fazer um comentário aí no vídeo, né, perguntando qualquer dúvida, qualquer problema que você tiver, né? E aí eu vou estar aí à disposição de vocês, tá certo? Estando tudo ok, a gente continua, né, falando sobre essas alucinações táteis. Né? Nessas alucinações, o paciente sente espetadas, choques ou insetos ou pequenos animais correndo, né, sobre a sua pele. As alucinações táteis com pequenos animais ou insetos geralmente ocorrem associados ao delírio, né, de infestação, a síndrome de Elkbom do neurologista, né, sueco. Nessa síndrome também foi chamada de acarofobia, né, ou parasitofobia. Sobretudo, né, também são relativamente frequentes as alucinações táteis sentidas nos genitais, né, sobretudo em pacientes com esquizofrenia, que sentem de forma passiva, né, que forças estranhas tocam, cutucam, penetram seus genitais. Continuando a nossa aula, né, a gente agora falamos um pouquinho sobre o diagnóstico, né, o valor diagnóstico dessas alucinações táteis, certo? As alucinações táteis são frequentes, né, na esquizofrenia, no delírio tênues e nas
psicoses tóxicas, né, sobretudo naquelas produzidas pelo uso de cocaína, e até 15% dos usuários dessa droga podem ter tais tipos aí, desse tipo de alucinação, certo? Dito isso, né, nossa próxima tipo de alucinação que a gente vai trazer aqui para vocês seria as alucinações olfatórias e gustativas. As alucinações olfatórias ou fantosmia, né, assim como as gustativas, né, ou fantasias, são relativamente pouco comuns. Hiperosmia diz respeito à sensopercepção anormalmente aumentada. Hiposmia é a redução desse sentido. E a anosmia é a sua perda total. Parosmia é uma ilusão, né, do olfato, ou seja, a distorção da percepção olfativa quando algo real estimula esse sentido. As alucinações olfativas, em geral, manifestam-se como sentir o odor de coisas podres, de cadáveres, de fezes, de pano queimado, de gás, gasolina, entre outras. Lembranças ou sensações olfativas normalmente vêm acompanhadas de um forte impacto emocional. Ocorre principalmente na esquizofrenia e na epilepsia do lobo temporal, geralmente precedendo as crises epiléticas generalizadas. Seriam áureas aí com alucinações olfativas, em crises parciais complexas, umas crises uncinadas, né, ou precedendo crises de enxaqueca, ou cheiro de carne podre, de cigarro e de gás. Como, por exemplo, uma paciente com esquizofrenia sentia forte cheiro de pus, que, segundo ele, provinha do seu próprio abdômen. Aí é uma alucinação auto-ósmica. As alucinações olfativas costumam ter impacto pessoal especial, podendo estar relacionado às interpretações delirantes, né? Sim, cheiro de veneno de rato na comida, né, por exemplo, pois estão tentando me envenenar. Então aí pode trazer um traço aí de ilusão também. Nas alucinações gustativas, né, os pacientes sentem na boca o sabor de ácido, de sangue, de urina, entre outros, né, sem qualquer estímulo gustativo presente. Elas ocorrem muitas vezes associadas às alucinações olfativas. A gente fala agora, né, um valor diagnóstico, né, dessas alucinações, tanto olfativas como gustativas. Né? Essas alucinações olfativas podem ocorrer com maior frequência como a alucinação de afetação, que é relacionada à perda sensorial do sentido específico. Elas podem surgir em até 40 a 60% dos casos de distomia, né, ou astomia, que é a perda da capacidade de perceber odores, decorrente de um trauma craniano, o uso de alguns fármacos, doenças nasais ou causa indeterminada. Esse principal tipo de alucinação olfativa é o principal, né? Pois cerca de 7% da população em geral, estudada nos Estados Unidos, apresenta hiposmia. Né? No entanto, as alucinações olfativas são relativamente frequentes nos quadros de epilepsia do lobo temporal, em geral precedendo, né, a crise, em 1 a 30% dos casos, e na enxaqueca, geralmente, né, precedendo, né, um quadro aí de enxaqueca. Além disso, né, foram descritos também que tais alucinações, neoplasias cerebrais, hemorragias intracerebral, em doenças nasais, né, em pacientes com doença de Parkinson que apresentam hiposmia, né, que é a redução aí, ou abolição do olfato, ou nessa doença após o tratamento com azaginina. Em quadros psicopatológicos, observam-se alucinações olfativas na esquizofrenia, né, na vida aí, em até cerca de 10% dos casos, em depressões graves, cerca de 19 a 33% dos casos, aí, e em pacientes com transtornos alimentares, que são a anorexia, né, e a bulimia, após o uso do antidepressivo
Piona. Em psicopatologia, ainda chamada a síndrome de autorreferência olfatória, né, na qual o paciente sente um cheiro podre exalando, né, de algum orifício do seu corpo, com excreção das narinas ou do corpo todo. Tentativas de sentir insistência de lavar ou não consegue diminuir, né, tais alucinações. Já as alucinações gustativas ou do paladar ocorrem na epilepsia do lobo temporal, geralmente precedendo, né, uma crise, na esquizofrenia e após o uso, né, do antidepressivo também bupropiona. Também podem ocorrer em tumores cerebrais. E a nossa próximo tipo de alucinação, né, a nossa última tema dessa aula de hoje seria, né, as alucinações sinestésicas, né, ou somáticas, né, e as senestésicas, né, e as sinestésicas. As alucinações senestésicas ou somáticas ocorrem como sensações incomuns e claramente anormais em diferentes partes ou órgãos do corpo, como sentir o cérebro encolhendo, o fígado despedaçando ou as mãos se esfalerando. Esse tipo de alucinação é característico, né, da síndrome de Cotard, que ocorre nas depressões graves, né, geralmente, né, associadas aí a marcante ansiedade. Esse outro tipo, né, de alucinação somática ou sinestésica ocorre quando o paciente percebe uma víbora dentro do abdômen, que se move para lá e para cá. Nesses casos, fica difícil a diferenciação entre alucinação somática e delírio, né, com referência ao corpo. Os termos sinestésicos, sinestesia, né, e sinestopatia foram utilizados sobretudo na psicopatologia francesa, né, do início do século XX. Essa sinestesia diz respeito, né, às sensações difusas do corpo, né, como bem-estar físico, fadiga, fome, náuseas, fraqueza muscular. Já a senestopatia se refere às alterações de sensibilidade geral do corpo, como sentir órgãos internos torcendo, colhendo, esticando, com dores e sensações desconfortáveis e difusas. Como normalmente não sentimos os órgãos como o fígado, os rins e o cérebro, a alteração da sensibilidade desses órgãos às vezes é descrita como alucinação corporal e às vezes como um delírio, né, com referência ao corpo. Uma forma não rara é a alucinação somática oral, considerada por alguns autores como delírio somático, que em geral ocorre em pacientes adultos ou idosos, né, frequentemente com depressão do tipo ansioso. Tais indivíduos referem a sensação marcante e desagradável na boca, na língua e na garganta, queixando-se de queimação ou de como se houvesse moedas ou arames na boca. O exame vocal feito por dentista ou otorrinolaringologistas não releva, né, anormalidades. Esses estudos de neuroimagem funcional em pacientes com alucinações somáticas têm indicado a ativação das áreas cerebrais responsáveis normalmente por sensações somáticas, né, que são ativadas nesses indivíduos em função do processo alucinatório. Por sua vez, né, as alucinações sinestésicas são vivenciadas pelos pacientes como sensações anormais alteradas de movimentos do corpo, como sentir o corpo afundando as pernas, encolhendo ou o braço se levantando. Já o valor diagnóstico, né, dessas alucinações, né, ocorre principalmente na esquizofrenia, né, as ocorrências em que se percebe os órgãos se colhendo, sumindo, se dão sobretudo em depressões graves, né, esquizofrenia ou algum transtorno psicoorgânico. As alucinações, né, são muitas vezes descritas como delírio de Cotard, né, pois os órgãos internos não são normalmente percebidos, ou seja, a ideia de encolhimento ou desaparecimento do fígado ou do coração, por exemplo, não é a falsa percepção. Na dúvida entre os diagnósticos de alucinação somática ou delírio somático, sugere-se considerar a alucinação como predomina o aspecto sensorial na experiência e delírio quando os aspectos ideativos são predominantes.
E aí a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que tenha ajudado vocês aí. Aí está meu contato, né, esse e-mail que vocês podem estar tirando dúvidas, fazendo sugestões, né, mandando aí algumas sugestões de alguns vídeos que vocês tenham curiosidade e queiram que eu traga. Né, essa é a forma que vocês têm para entrar em contato comigo. Fiquem à vontade, podem mandar e-mail à vontade. Estou aí à disposição, né, para lhe ajudá-los da melhor forma possível. Tá certo? No mais, né, espero que tenha gostado dessa aula, né, tenha ajudado vocês aí um pouquinho mais, né, sobre essas alucinações, esse tipo de alucinações. É um tema bastante complexo, bastante conteúdo ainda para a gente conversar ainda. Né, não é um tema fácil, né, de se trabalhar. Espero que tenha uma excelente semana e nos vemos na próxima aula, certo? Uma boa semana e até a próxima aula. Fui!